O Brasil vive o mais longo período de regime democrático da história do país. A eleição de Tancredo Neves à presidência em 1985 marcou o início dessa era. Há 30 anos, o país respirava novos ares de democracia. O dia 15 de janeiro de 1985 marcou o fim da ditadura militar com a eleição de Tancredo Neves para a presidência do Brasil. Neste momento alto da história, orgulhamo-nos de pertencer a um povo que não se abate, que sabe afastar o medo e não aceita acolher o ódio. Depois de 20 anos com os militares no poder, uma crescente insatisfação se transformara em um dos maiores movimentos populares da história, as diretas já. Apesar da pressão popular, a proposta para retomar as eleições diretas foi derrotada no Congresso. Uma articulação política levou a uma alternativa de transição, a eleição de Tancredo Neves de forma indireta. E aí tinha duas teses. Uma das teses que queriam, então, para a luta armada. Aí que entrou o doutor Tancredo. Não, vamos para o colégio. A tese é assim, nós vamos para o colégio para derrotar o colégio. Mas a conciliação feita por Tancredo não agradou a todos. E a demonstração cabal dessa forma de conciliação por cima foi a indicação do vice, que era exatamente o parlamentar que havia dirigido o partido de sustentação do sistema militar por 21 anos, né? Foi aqui no Congresso Nacional que José Sarney tomou posse no dia 15 de março de 1985, ao lado do então presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Iniciava-se assim o primeiro governo civil desde 1964. Sarney assumiu oficialmente a presidência da nova República com a morte de Tancredo Neves no dia 21 de abril por infecção abdominal. De lá para cá, os brasileiros foram às urnas 7 vezes para escolher democraticamente o presidente do país. É fundamental que a gente reflita sobre a importância de combater qualquer tipo de autoritarismo na sociedade e de garantir que a democracia continue funcionando. Vamos discutir agora os caminhos que levaram à eleição indireta no colégio eleitoral e, principalmente, o que isso determinou na história do país. Vamos a São Paulo com Florestan Fernandes Júnior. Boa noite, Florestan. Boa noite, Guilherme. Eu estou aqui com a Rosana Schwartz, que é doutora em História pela PUC de São Paulo. Boa noite, Rosana. Boa noite. Bom, essa transição ocorreu dentro do esperado. O que significou a chegada de Tancredo ao colégio eleitoral depois de uma campanha em que o povo pedia direta já? Primeiro ponto, nós temos que levar em consideração que a sociedade naquela época estava extremamente organizada e com uma mobilização extremamente forte, indo às ruas e nos comícios, e que a situação não teria retorno, ou seja, a abertura política teria que ter sido feita de qualquer forma. Entretanto, no nosso país, nós temos já uma trajetória, uma história de criar, conciliações e negociações. Então, isso aconteceu, a gente não pode deixar com que a história não seja contada e também perceber que Tancredo, ele está dentro da construção de um mito, do imaginário social, onde você acaba apagando uma trajetória política passada e construindo um mito associado a um grande mártir, a um grande chefe de Estado, salvador da pátria, que é algo que nós já temos na nossa política, isso como algo comum. O imaginário social, ele funciona com fatos reais e fatos que são construídos dentro das relações de poder. E naquele momento, esse processo todo da escolha de Tancredo já era algo que já estava sendo encaminhado dentro de um processo muito longo. Não foi assim do dia para a noite que a escolha do Tancredo. Você acha, então, que esse processo veio já durante a campanha das diretas? Com certeza, com certeza. Observando o movimento estudantil, o movimento sindical, as mulheres, as
pessoas todas nas ruas. Então, é lógico que as pessoas que já estavam no poder e que conhecem esse Brasil muito bem, sentaram e escolheram um nome mais viável para este momento. Um nome que iria, de uma certa forma, segurar esses movimentos, né, dar uma parada temporária e que também a grande oligarquia que sempre comandou o nosso país o aceitasse. E você acha que esse foi o preço que nós pagamos para ter de volta a democracia? Quer dizer, e de que maneira a perpetuação de setores que sempre estiveram na política brasileira vem impactar na nossa democracia? Então, a nossa democracia, nós podemos falar que ela está na adolescência por causa disso. Ela foi, de uma certa maneira, interrompida e ficou nesse estágio imaturo, né? Porque você não pode exercer, de fato, se você tem laços e acordos e conciliações com indivíduos e com práticas políticas que eram exatamente ao contrário. Então, estamos caminhando, isso é muito bom, por um período muito longo de democracia, mas ainda não estamos efetivamente nesse processo. Isso a gente pode observar com a questão da Comissão da Verdade, a lei, o que impede que algumas questões do período da ditadura, extremamente importantes, que a gente tem que estar discutindo e debatendo com a sociedade, ele não pode, de uma certa maneira, por causa de lei, não é? Que seja efetivado. A diferença entre o fim da ditadura em países como Argentina e Chile e o Brasil, qual é a diferença entre eles? Porque lá, realmente, todas as pessoas que cometeram o movimento foi mais forte e cometeram esses abusos com relação aos direitos humanos, à pessoa humana, foram condenados e passaram para julgamento. E nós temos esse impedimento exatamente por causa dessa conciliação. Então, por mais que você tenha, hoje nós estamos nessa organização, ainda o processo vai ser longo, porque foi feito somente uma reforma, foi feito somente uma transição, por isso que a palavra é importante a gente entender o que significa transição. Ela não foi derrubada na realidade, todo aquele comportamento, toda aquela estrutura, né, que nós vivemos no passado. Nós só passamos de uma fase para outra. Transitar é exatamente de um ponto para o outro sem a ruptura, e nós precisamos promover a ruptura. Tá certo. Rosana Schwartz, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Brasil. Eu que agradeço. Guilherme, voltamos a Brasília com você. Obrigado, Florestan, e uma boa noite. E uma correção. Pedro Simon continua a ser senador. Ele não foi reeleito na última eleição, mas tem mandato até o dia 1º de fevereiro, quando o novo senador pelo Rio Grande do Sul vai tomar posse.